O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados com como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos lutarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Irmãos e irmãs, vivemos o espírito de Natal, que é alegria, mas também comprometimento com esse Deus que está conosco. Assim, os cristãos são aqueles que não vivem apenas momentos de paz e de bênçãos, mas também estão dispostos a enfrentar as dificuldades que são próprias do seguimento a Jesus, e por muitas vezes até as rejeições que as nossas escolhas por Cristo podem despertar em muitas pessoas que não querem viver dessa forma. Jesus hoje nos alerta para nós sermos prudentes e cuidadosos em relação à maldade de muitas pessoas, mas o Senhor também nos chama a perseverar na nossa fé. Mesmo estando atentos à maldade humana, nós não podemos nos deixar inibir por ela. Por isso que o Senhor vai nos mostrar que Ele está ao lado daqueles que o buscam. Nos nossos dias, talvez nós não enfrentemos tribunais por causa de Jesus, mas nós podemos em algum momento ter a nossa fé colocada à prova. O Senhor nos chama à resistência. Nós temos o símbolo da árvore de Natal, que é uma árvore resistente. Para nós, num país tropical, talvez ela não tenha tanto significado como para os países em que nesta época faz frio. Quando muitas árvores têm as suas folhas desprendidas por conta do inverno rigoroso, o pinheiro é o único que se mantém verde, até debaixo de temperaturas que são insuportáveis para muitos de nós. Então esta resistência mostra também a fé que permanece, e acima de tudo com esperança, com esse verde que nos lembra essa esperança cristã. Jesus hoje nos encoraja, Ele não apenas nos fala das adversidades e contrariedades que nós haveremos de enfrentar como cristãos, mas Ele também nos faz promessas de que no momento em que nós formos colocados à prova por conta da nossa fé, não é preciso nós montarmos defesas. O próprio Espírito Santo falará em nós, através da coerência que nós buscamos, por meio do Evangelho, o Espírito Santo falará.
Jesus ainda diz mais, que enfrentaremos também oposições, por vezes vindas de pessoas muito próximas a nós, assim como os cristãos também enfrentaram. Pode ser por parte de familiares, de pessoas com as quais nós temos um grande vínculo, no nosso trabalho, ou até entre os próprios amigos. Não quer dizer que nós devamos brigar com essas pessoas, mas que nós devemos ser fiéis ao Evangelho. Então chegará o momento em que nós não deveremos nos preocupar em agradar as pessoas, mas seguir a Jesus Cristo e abraçar a nossa fé, sustentando aquilo em que nós acreditamos. O que acontece como perseguição é uma consequência de muitas pessoas que não aceitam e não estão dispostas a viver desta forma. Então Jesus ele vai nos falar que isso pode sim acontecer, mas ele nos dá uma mensagem de esperança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E a gente pode fazer uma comparação com uma maratona. Numa corrida, numa maratona, nós temos aqui alguém que faz maratona, né? Uma paroquiana nossa, né? Não basta apenas arrancar na largada com fôlego, é preciso manter esse fôlego até o fim. Então não basta apenas sair correndo, né, de pronto, é preciso manter o ritmo até o ponto de chegada. Nós também na fé cristã não podemos ter uma fé eufórica, né? Temos que ter uma fé perseverante. E na maratona se encontra muitas dificuldades pelo caminho. Talvez cansaço possa nos visitar, né? Talvez seja até necessário recompor-se, mas é preciso chegar até o fim. E essa é a nossa meta. Que as dificuldades no caminho não nos tirem o ânimo de perseverar na fé. Existem coisas que são próprias da caminhada do cristão. Nós não teremos apenas flores, nós teremos também momentos difíceis, como no inverno rigoroso, mas nós teremos acima de tudo Deus ao nosso lado, porque Ele nos promete que não nos deixará sozinhos. A salvação não é para aquele que nunca erra, mas é para aquele que, sempre procurando acertar, se apoia em Deus. Para aquele que sabe que a sua missão não é cumprida de forma solitária, mas sempre sabendo que é o Senhor que nos ampara e de que nós também comungamos e partilhamos dessa fé com outras pessoas que também enfrentam sofrimentos por conta de acreditar em Jesus Cristo. Que ao olhar para cada árvore de Natal, ainda nesse tempo em que nós vivemos o tempo natalino, que nós não vejamos este símbolo apenas como algo decorativo, mas sim como um verdadeiro símbolo de uma fé que é resistente, como a fé de Santo Estevão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Seja louvado. Vamos ficar em